Próxima pergunta aqui, professor. Uma definição simples do que é sabedoria ao seu ver. Nós podemos entender sabedoria a partir de inteligência, que é diferente de conhecimento, que é diferente de informação, que é diferente de dados. Então, de uma forma muito simples, eu diria assim, ó, pensa numa pirâmide, a base da pirâmide são os dados, tudo que existe no mundo, qualquer coisa, se te perguntar agora, qual o teu CPF? Aí, esse é um dado. Qual o telefone, qual o telefone do teu vizinho? Esse é outro dado. Qual o número do calçado do teu tio? Ou de um parente teu que mora no Japão? É outro dado, etc, etc. Então, imagina, há uma infinidade de dados, né? Hoje, os dados acabam dobrando a cada 90 dias, mais ou menos. Tem um dado... É outro dado esse, né? Tem um dado, uma informação que diz isso, né? Que os dados acabam duplicando a cada 90 dias, mais ou menos. E isso é totalmente diferente do que ocorria no passado, porque se tu pensar o número de dados e os dados geram as informações que existiam lá no século XV, no século XIII, são diferentes de hoje. Hoje, a multiplicidade de dados é gigantesca, é gritante, principalmente por causa da internet, óbvio, né? E o acesso que nós temos também. Então, se tu pensar quantas... E aqui eu vou falar do segundo pilar, do segundo andar. Se nós pensarmos uma pirâmide com andares, com divisões, o primeiro são os dados, o banco de dados. O segundo são as informações. Se tu pensar as informações que alguém que viveu no início do século XX tinha acesso, era bem maior do que as informações que alguém que viveu no século XVIII tinha acesso. Ou alguém que viveu no século V tinha acesso. Então, quanto mais para trás tu for, tu percebe, né? É fácil perceber isso. Que a quantidade de informações que alguém acessava lá nas cavernas é diferente no período antigo, diferente no período moderno, diferente hoje. E hoje tu tem acesso a tudo no celular, aqui. É só clicar e tu sabe tudo que está ocorrendo no mundo, basicamente. Tudo entre aspas, né? Mas tu tem acesso às informações de uma maneira totalmente facilitada hoje. Por isso, inclusive, o estilo de formação numa escola deve tomar esse cuidado. Se no passado era importante os alunos decorarem, se no passado era importante os alunos terem um conhecimento básico sobre questões que eles não tinham acesso senão nos livros didáticos, hoje isso não precisa mais. Então hoje eu vejo muito mais como uma tentativa de criar uma autonomia do aluno, do estudante, do que de fato passar conteúdo que ele decore aquilo, porque no final do ano ou ele sabe ou ele não sabe. Bom, esse é o segundo momento, né, que são as informações. Mas das informações nós temos um terceiro momento, que é o conhecimento. O conhecimento vai além das informações. O conhecimento tu acaba construindo a partir das informações, mas ele está bem além das informações. Se as informações são cumulativas, né, o conhecimento ele acaba sempre sendo algo inesquecível. Quando tu conhece algo, tu não esquece mais. Se tu conhece, por exemplo, alguma coisa, tu não precisa decorar, tu simplesmente conhece. Então, dados, informações, conhecimento, e o último aqui em cima estaria a inteligência. E aqui da inteligência eu sempre falo das múltiplas inteligências. Eu não acredito que não existe, né? Não existe apenas uma inteligência, duas, mas várias inteligências. Tu pode ser inteligente numa área e ser menos inteligente em outra. Eu sou inteligente em A, mas eu não sou inteligente em B. Então, por isso que tu pode comparar a inteligência do Beethoven com a inteligência do Newton, que são inteligências diferentes. E aí poderia citar. Então eu colocaria a sabedoria aqui nesse nível da inteligência. O sábio é aquele que... E aí tu pode ir lá pro termo, né? Sabedoria do grego, sofia. Daí a filosofia, né? Inclusive aqui, né? Filo, amigo, amante. Alguém que ama. Sofia, sabedoria. Então a sabedoria, quem criou esse termo foi o Pitágoras, remete àquilo que os deuses, e aqui eu vou citar Pitágoras, aquilo que os deuses têm. O ser humano, ele vai em busca do saber. O filósofo é aquele que busca a sabedoria.
mas ele nunca alcança a sabedoria. Por quê? Porque quem tem a sabedoria são os deuses. E o filósofo, amigo do saber, né, o amante do saber, é aquele que, sabendo que ele jamais vai encontrar, que ele jamais vai deter, porque quem detém são os deuses, né? Segundo Pitágoras, ele está sempre no caminho. Então eu vejo um pouco nesse sentido quando tu me pergunta o que é sabedoria, o que é inteligência.